E aí, gente, tudo bom com vocês? Hoje a gente está dando início a mais uma aula de ciências, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouco sobre conservação da biodiversidade e como funciona e como é feito isso, tá bom? Primeiro, a gente tem que entender algumas coisas. Primeiro, é o que é o patrimônio genético, né? Patrimônio genético é o conjunto de informações genéticas contidas nos seres vivos. E por que isso é importante? É porque na conservação da biodiversidade, em toda a biodiversidade, há um patrimônio genético. Por exemplo, no Cerrado há um patrimônio genético, ou na Caatinga, ou na Zona Atlântica, ou na Amazônia, enfim. Cada bioma tem um patrimônio genético. E por que é importante preservá-lo? Esse patrimônio genético ele é único em cada habitat. Ou seja, no Cerrado há um patrimônio genético e na Caatinga já é um outro diferente, ou em uma zona montanhosa é um patrimônio genético diferente, é importante a gente preservar. Por quê? Nesse patrimônio genético há características diferentes. Por exemplo, em uma planta do Cerrado há um tipo de patrimônio genético diferente do que tem aqui na Caatinga. Ou seja, são características diferentes. E nesse patrimônio genético é que muitas vezes está a cura para muitas doenças, tá bom? Por isso que é importante preservar, né? Por exemplo, são nas plantas, os animais, nos micro-organismos, tá bom? Isso em casca de árvore, nos rios, enfim, em tudo aquilo que compõe, né, um bioma. Gente, para continuar, a gente tem que saber que não é só a preservação da biodiversidade, mas sim daqueles que vivem lá, como são a população indígena e os tradicionais. A população indígena é aqueles índios, né, que são nativos daquela terra. E os tradicionais são, por exemplo, os povos dos manguezais, são os pescadores, né, que são tradicionais daquela região. Tá bom? É importante deixá-los lá porque faz parte da biodiversidade dessas pessoas. Tá bom? Esses seres. Uma forma de preservar, né, da conservação dessa biodiversidade são as unidades de conservação, as UICs, que estão vinculadas ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Esse sistema nacional é que vai cuidar, né, e fiscalizar a unidade de conservação. Essa unidade de conservação ela usa de praticamente 3 meios. São mais, mas por início, né, de forma mais sistemática, eles usam esses três passos, esses 3 sistemas. É o zoneamento, a zona de amortecimento e o efeito borda. Como é que elas funcionam? O zoneamento é quando ele capta uma zona, ele vê quais as zonas, né, que precisam ser preservadas, tá bom? Quando ele acha essa zona, ele faz a zona de amortecimento, que é praticamente as zonas que ficam ao redor dessa zona que tem que ser preservada. E quando ele faz essa zona de amortecimento, ele acaba fazendo um efeito borda. Ou seja, quando ele cuida também do entorno, né, daquela unidade de conservação, ele acaba, por consequência, cuidando também da UC, da unidade em si, né? Ele cuida do que está ao redor da zona de conservação e assim cuida também do que há dentro, tá bom? Porque muitas dessas zonas de amortecimento há também zonas que precisam ser cuidadas, por isso, né, esse nome. Uma das mais conhecidas unidades de conservação, que é bem perto aqui da gente, é o Parque Nacional de Ubajara. O Parque de Ubajara, né, é uma unidade de conservação. Lá, né, é uma região de conservação e que precisa ser cuidada. E um exemplo que a gente vê, né, infelizmente, de um processo de degradação da biodiversidade são as queimadas, né, as queimadas no Cerrado, que já tem consequências diretamente no nosso clima, né? Nosso clima está esquentando muito também por conta da fuligem, da fumaça que, né, expelido desse incêndio. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e façam a atividade, tá bom?
no sábado, né, nós temos a nossa avaliação dos conteúdos que foram dados em agosto e setembro, ou seja, esse conteúdo já não cai nessa prova, tá bom? E até a próxima.